Antes das grandes corretoras, antes dos aplicativos modernos e antes dos influenciadores falando de criptomoedas todos os dias, eu comprei Bitcoin pelo Mercado Livre. Sim, pelo Mercado Livre. Naquela época, quase ninguém sabia o que era Bitcoin. E, para ser sincero, nem eu entendia completamente onde aquilo iria parar. Mas aquela compra abriu uma porta que mudaria a minha forma de enxergar dinheiro, tecnologia, risco e responsabilidade. Eu sou Amorim e este é o velha guarda do Bitcoin. Hoje, quando alguém quer comprar Bitcoin, existem corretoras, aplicativos, tutoriais, vídeos, carteiras, comunidades e uma grande quantidade enorme de informação. Mas no começo não era assim. Falar de Bitcoin parecia falar de uma coisa distante, estranha, experimental. Era assunto de fórum, de curiosos, de gente que gostava de tecnologia e de pessoas tentando entender algo que ainda parecia pequeno demais para ser levado a sério pelo grande público. Não existia tanta explicação, não existia tanta estrutura, e talvez justamente por isso aquela fase tenha sido tão marcante. Meu interesse pelo Bitcoin não começou com uma grande estratégia financeira, começou com curiosidade. Eu vi comentários sobre uma moeda digital descentralizada que não dependia de banco, governo ou instituição tradicional. Aquilo chamava atenção, não era apenas sobre ganhar dinheiro, era sobre tecnologia, era sobre liberdade, era sobre a possibilidade de transferir valor pela internet de uma forma que parecia completamente diferente de tudo que eu conhecia. Mas, ao mesmo tempo, tudo parecia difícil. Como comprar? Onde guardar? Em quem confiar? Como saber se aquilo era real? Como saber se eu não estava caindo em algum tipo de golpe? Hoje essas perguntas parecem básicas, mas naquele momento, para quem estava começando, era como entrar em um território desconhecido. Cada resposta gerava uma nova dúvida. Depois de pesquisar, encontrei vendedores anunciando Bitcoin no Mercado Livre. Bitcoin anunciado como se fosse um produto qualquer, na mesma plataforma onde se comprava eletrônico, peças de computador, videogame e objetos usados. Também dava para encontrar alguém vendendo Bitcoin. Hoje isso parece estranho, talvez até absurdo, mas naquela época, para muita gente, era uma das poucas formas de conseguir comprar. Eu lembro da sensação de estranheza. Você não estava comprando algo físico. Não chegaria uma caixa na sua casa. Não teria um objeto para segurar na mão. Você pagava, conversava com o vendedor e recebia aquela quantidade de Bitcoin em uma carteira digital. Era uma compra baseada em conversa, reputação, confiança e orientação. Tudo era mais artesanal. O vendedor me ajudou, explicou como funcionava, orientou sobre carteira, mostrou que eu precisaria de um endereço para receber os bitcoins, e foi assim que eu comecei a entender melhor aquele mundo. Naquela época, muita coisa era aprendida na prática. Você lia, perguntava, testava, errava, voltava e tentava entender de novo. Não era simples, mas era fascinante. Foi nesse processo que conheci a carteira Electrum. Para quem chegou depois, pode parecer simples falar de carteira digital, mas naquele tempo, entender carteira, endereço, chave privada e transação exigia paciência. Eu estava aprendendo algo completamente novo. O que era aquele endereço enorme? Como saberia que recebi? E se eu perdesse acesso? E se eu mandasse errado? Essas perguntas faziam parte do começo. Foi ali que eu comecei a entender uma das maiores lições do Bitcoin. Bitcoin não era só comprar e esperar valorizar. Bitcoin também era responsabilidade. Quando você guarda por conta própria, você assume controle, mas também assume os riscos. Se você perde a chave, não existe gerente de banco para resolver. Se você confia na pessoa errada, pode pagar caro. Se você não entende o básico, pode transformar a liberdade em prejuízo. Liberdade e responsabilidade andam juntas. Quando os bitcoins chegaram na carteira, a sensação foi diferente. Não era como receber um produto tradicional. Era algo invisível digital, registrado em uma rede que eu ainda estava tentando entender. Mas algo havia fascinante ali. Aquela transação mostrava que era possível transferir valor sem depender do sistema financeiro tradicional. Eu não entendia tudo, mas entendia que aquilo era diferente. Talvez tenha sido isso que me prendeu. A sensação de estar vendo uma tecnologia ainda pequena, desconhecida, mas com potencial enorme. Era como enxergar uma porta se abrindo, mesmo sem saber exatamente onde ela levava. Na época, eu não tinha como prever tudo o que viria depois. Não tinha como saber o tamanho que o Bitcoin alcançaria. E também não tinha como saber os erros, golpes e perdas que fariam parte da minha caminhada. E é importante deixar uma coisa clara. Minha história com o Bitcoin não foi uma linha reta de acertos.
Pelo contrário, eu cometi erros, confiei demais em algumas plataformas, subestimei riscos, acreditei em promessas que pareciam profissionais e aprendi muitas vezes de forma mais difícil. Por isso, este canal não existe para vender ilusão, ele existe para compartilhar a experiência real. Com o tempo, eu fui entendendo que uma das partes mais importantes do Bitcoin não é apenas comprar, é saber guardar, é saber proteger, é entender o que é uma carteira, é entender o que é uma seed phrase, é saber que uma palavra anotada de forma errada, um print salvo em lugar inseguro ou uma promessa bonita demais pode custar caro. Por isso, no projeto Velha Guarda do Bitcoin, segurança e autocustódia não são temas secundários, são temas centrais. Além do canal, eu também estou organizando esse conteúdo no site Velha Guarda do Bitcoin. Lá, a ideia é reunir artigos, materiais educativos, histórias e guias práticos para quem quer aprender com mais calma. Um dos primeiros temas que já está no blog é justamente segurança e autocustódia, porque muita gente chega no Bitcoin querendo saber apenas como comprar, mas antes disso, deveria entender como se proteger. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar o link para o site e também para os materiais gratuitos do projeto. Também quero deixar claro que o projeto tem uma página de transparência. Sempre que houver link de parceiro, afiliado ou indicação, isso deve estar identificado. Eu acredito que educação financeira e transparência precisam andar juntas, principalmente o mercado onde muita gente já foi enganado por promessas, anúncios agressivos e falsas oportunidades. Aqui a proposta é outra, é contar a história com honestidade, é mostrar riscos, é separar a experiência pessoal de recomendação financeira. É lembrar que cada pessoa precisa estudar, refletir e tomar suas próprias decisões com responsabilidade. Se existe uma mensagem central nesse primeiro vídeo é esta: não basta comprar Bitcoin, é preciso entender o que você está fazendo, entender onde guarda, entender em quem confia, entender os riscos, entender que tecnologia nova também atrai oportunistas, é entender que cada fase do mercado deixa uma lição. A minha primeira compra pelo Mercado Livre foi o começo, mas o aprendizado veio depois. Se você gosta de histórias reais sobre Bitcoin, sem sensacionalismo e sem promessa de lucro fácil, se inscreva no canal Velha Guarda do Bitcoin. Aqui eu vou compartilhar experiências, erros e aprendizados de uma época em que o Bitcoin ainda era pouco conhecido no Brasil. Vamos falar de autocustódia, golpes, plataformas, mineração, memórias do mercado antigo e educação financeira. Sua inscrição ajuda muito o projeto a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas. E se você quiser conhecer melhor essa história, eu conto parte da minha trajetória no livro Eu Comprei Bitcoin no Mercado Livre, disponível na Amazon. É um relato pessoal sobre os primeiros contatos com Bitcoin, as descobertas, os erros, os golpes e as lições que ficaram pelo caminho. O livro não é uma promessa de enriquecimento. É uma memória real de quem viveu essa fase, errou, aprendeu e decidiu transformar a experiência em educação. O link está na descrição do vídeo. Esse foi o começo da minha história com Bitcoin. Uma história que passou pelo Mercado Livre, pela carteira Electrum, por descobertas, erros, perdas e aprendizados. Mas essa foi só a primeira porta. Depois dela vieram outras experiências, algumas boas, outras difíceis, e muitas delas deixaram lições que eu rego até hoje. Eu sou o Morim e este é o Velha Guarda do Bitcoin. Nos próximos vídeos eu vou continuar essa linha do tempo.